Falar de livros e hoje recebemos um autor, um cultor da palavra, um ativista literário, MP Bond, Macville do Pedro Bond, seu nome de BI e agora assina os livros como MP Bond. Bond, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar conosco, é um prazer enorme receber-te. Como é que estás? Obrigado, boa tarde aí em casa. Yeah. Fico grato por participar do teu programa, primeira vez a entrar no estúdio. Conhecia o outro estúdio e hoje tive a oportunidade de conhecer o novo estúdio e vamos falar sobre poesia. Vamos falar sobre poesia, vamos falar sobre os livros. O que pretende dizer às pessoas, aos leitores em particular, com o aroma fóssil? É mostrar a cidade que eu conheci, que me viu nascer, viu crescer. São essas memórias que partilho com elas no Aroma Fóssil. É uma forma de grafar aquilo que são as minhas memórias, as minhas histórias dentro da nossa cidade que está em constante transformação hoje. Qual é esse palco, qual é essa cidade que é tão profundamente marcante quando as suas memórias lhe aparecem e dão essa nitidez, essa beleza poética e até inspiram um livro? Que cidade é essa? Que lugar é esse? É a cidade de Maputo, cidade de acácias, Yeah. rubras. O cinema continuador já não existe, hoje é Centro Cultural Universitário. O Alfacinha já não existe, hoje é um centro de negócios. São esses lugares que marcaram a minha geração, que vou, de algum modo, grafando aquilo que foi o meu percurso enquanto autor, enquanto entusiasta, enquanto grande leitor. Então, vou mantendo esta toada. Era também para fugir um pouco aquilo que foi a minha experiência do primeiro e segundo livro. Okay. E como é que a cidade continua a ser uma ferramenta muito importante para despertar a tua própria sensibilidade em relação ao espaço que te rodeia, a tua relação com o próprio espaço, até que o Maputo continua a ser essa sombra frondosa e que alimenta essa palavra, que alimenta essa poética? O saudoso, como vou dizer, o Lang. Não, o outro, que perdemos já coisa de nem menos de um ano. Como que chama? O pai da Hortêncio Langa. Hortêncio dizia Langa, o músico. Maputo, quem te abraça não te larga mais. Uhum. Então, é um pouco disto. De dia menina, à noite mulher. Está a perceber, né? Então, todas essas nuances, essas luzes da ribalta é que fazem com que eu continue a abraçar a cidade de Maputo. Porque quem chega a Maputo não larga mais a cidade. Então, eu estou a engrandecer este espaço que me acolheu enquanto criança. O meu cordão umbilical está aqui. Então, é uma forma também de enaltecer, de vangloriar a minha cidade. Os outros põem chapéus de Nova York, Paris, eu tenho que falar de Maputo. É simples como isto. Maputo na documentação e no coração também, não é? Sempre. Agora, diz uma coisa, Bond. Qual é a tua própria relação com a tua própria memória? Ou seja, até que ponto a memória acaba por ser um espelho sobre si mesmo, mas acima de tudo um lugar de questionamentos? Sou ainda muito novo para falar muito sobre memória, né? No entanto, aquilo que vivi, tento partilhar com os demais. É o que vou fazendo nesse livro. Porque as memórias são sempre importantes. Mas este livro acaba por ser isso, para essa revisitação, peso embora recente, assume-se como quem ainda não tem tantas memórias. É bem verdade que a sua barba tem aí algum pincel de tempo que foi pintado a branco, mas isso não remete-nos, obviamente, a nada que possa representar necessariamente um número, até porque a idade é um número. Mas é um livro que acaba por ter essas memórias. É um livro dividido em 3 cadernos, né? Terra, luz e a noite. E em cada caderno eu procuro descrever certos momentos, né? A Terra, porque é o espaço que nos acolhe, não existe outro espaço no mundo que não a Terra. Embora os cientistas vão agora a Marte procurar novo espaço para sobreviver, há quem tenha pago o espaço. Mas a Terra é esta. É o único espaço. Vamos sobreviver, vamos deixá-la para os outros que virão. A luz, porque precisamos de iluminação. Né?
De dia temos a luz natural, à noite temos a artificial, que é para nos mostrar o caminho para não tropeçarmos, não é? E à noite é onde tudo acontece, onde despimos, né? E mostramos aquilo que realmente somos, né? Então o caderno, o livro é um pouco disso, destas memórias, desse ambiente, mas também é olhar para o futuro, não é? Né? Porque a poesia é isso, sonhar, alimentar o egos, é isso, poesia. Além de falar de mim, mas também tem que mostrar o mundo, né? Sem dúvidas, mas a minha pergunta continua, Bond. A tua própria relação com as tuas próprias memórias é pacífica, é conflituosa? Nunca pode ser pacífico, porque um poeta é sempre quieto, nunca está contente consigo mesmo, né? A tranquilidade é fatal. Sim, acomoda-nos. Yeah. E não sei que poeta é esse que não vive com seus demônios, né? Então, se conseguir domar os seus demônios, parece que vai parar de escrever, porque já atingiu a catarse, ou o zênite. Então, nós estamos sempre ali a olhar para o Olimpo, para o firmamento, com vista a atingir alguma coisa. É isso que a poesia deve ser. Claro. Instigar, sonhar. Embora também seja circunstância, né? Porque eu vivo numa realidade, tenho que falar sobre esses processos todos. Não posso ficar alheio às vicissitudes da vida, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Voltaremos aqui à conversa com MP Bond. Apresenta este livro esta semana, é destaque em termos de programação aqui na cidade de Maputo. Um livro que sai sob chancela da Gala Gala Edições, e vamos conhecer este livro nesta interessante conversa com o autor que está aqui conosco a nos apresentar profundamente todas essas ideias importantes à volta do livro e do seu próprio processo de criação. E a nossa conversa gira em torno do livro Aroma Fóssil, um livro que sai esta semana aqui na cidade de Maputo. MP Bond nos fala da cidade de Maputo, é a cidade de Maputo que orienta essa geografia poética que norteia este grande encontro. Eu falei de geografia e poética e falo da cidade, inspirado num autor da sua geração, um autor, um escritor que faz parte também do seu círculo de pessoas com quem trabalha, Bond, não é? No circuito literário. Falo de Amos Mukavel, que também tem uma relação muito particular com a cidade quanto autor, mas também esse trabalho que desenvolve através da Feira do Livro de Maputo. A cidade de Maputo, por si só, é um lugar que deposita inúmero material, inúmeras ferramentas para quem trabalha com a palavra. Para quem tem olhos de ver. Para quem tem olhos de ver. Explique-se. Porque a forma como descrevemos as situações, os momentos, depende do traquejo do autor, de quem lê e apreende sobre esses fenômenos, né? Há uma estudiosa que lia em tempos, chamada Simone Weil, que fala sobre a atenção, na fila de que eu posso ler um livro ou algum artigo hoje, mas a compreensão do mesmo leva o seu tempo, de modo a encarnar esse texto, essa forma de ser, este argumento. Então, como nós lemos hoje a cidade de Maputo, daqui a uns 2, 5, 10 anos pode ser dito de uma outra forma. Então, como vamos lendo esses momentos, é isso que vai tornar-nos diferentes. O livro é sobre a cidade, no entanto, mas também por causa dos meus demônios literários e de tudo que está à volta daquilo que é a minha pessoa, eu falo sobre o Ouagadougou, por exemplo, quer dizer, falo sobre as bicicletas, né? Porque Burkina Faso é um dos países em que a bicicleta não é como Quilmano, que a bicicleta é como o táxi, mas para falar de ciclismo, né? Enquanto temos a volta a Portugal, a volta à Itália, a volta à França, Burkina Faso também tem isso, volta com bicicleta. É uma coisa que pouco se fala, né? Nós estamos habituados. Então, essas memórias, falar do Ousmane Sembène, um pai do cinema africano, né? Salif Keita. Salif Keita vindo no cinema África. Então, também faço esses pequenos avanços. Falar de Cézanne, um grande pintor. Então, são minhas influências. Mas também volto a casa, posso falar de Patraquim, posso falar de Pessoa, posso falar do White. Então, tudo isso. Tem uma isto... sequela que está aqui presente também, não é? Sim, vi a última vez na Facim, o Moreira o trouxe, foi uma coisa fenomenal. Então, são essas memórias que captei naquele momento, passam hoje 3, 4, 5 anos e
sai agora em livro. Claro que o livro já vai atrasado quase um ano, devia ter saído em 2000 do ano passado, né? Só está a sair agora em 2002 por causa da situação que vivemos com Pandemia, a com maldita pandemia. Mas também sai numa boa hora, Sim, ainda penso eu. bem, ainda bem. E depois numa semana muito especial em que celebramos a literatura com este festival e amanhã é dia da língua portuguesa. Quando estava a falar de Yuma Sikela, de Salif Keita, estava a falar dessa cidade de Maputo, cosmopolita, uma cidade também com muito espaço para a música. Lembrou-me, acho que é o Maputo Blues, de Nelson Saúde, que também acaba por celebrar essa cidade de Maputo como uma cidade que tem bastante música. Apesar de ir a outras atmosferas, a outros lugares e as outras disciplinas. Mas há aqui música, né? Há aqui Salif, há aqui Yuma Sikela, etc, etc. Até que ponto a música é uma ferramenta muito importante para o teu olhar, quanto autor, quanto escritor? Tive alguma iniciação à música, toquei flauta, acompanhei alguns amigos meus em aqueles restaurantes para jantar, não sei o quê. Tive essa sorte ou esse traquejo para a música, mas vi que não ia por aí além. Só podia escrever. Sim, mais do que tocar, preferi continuar nas artes, mas com a literatura. Okay. Tocar as pessoas de outra forma. Sim. É sempre bom. Esse é o argumento? Não. Qual é a magia da música nisto tudo? Música é música. Não posso escrever sem música. Ela tem que estar lá no fundo para alimentar. Né? E aqui não faço tanto gosto em gêneros, embora há gêneros melhores para alimentar um autor. Né? Do jazz, a bossa nova, os chorinhos, até a música clássica. Se estás ali a ouvir um Chopin, um Liszt, né? É outra coisa. Né? Yeah. Imaginas o céu de repente com cavalos ali, yeah, ou um leão ali a rugir. Então, tudo isso pode passar para o texto. Né? É um pouco disto. Okay. Então, a música acaba por ser, digamos que, uma espécie de meio ambiente, acaba por ser uma atmosfera, acaba por ser a sombra onde senta e conversa com aqueles que chama demônios literários ou poéticos. Mais uma vez as sombras, a descrição das sombras. Yeah. Também é preciso, né? Alimentar. A música está lá, né? Porque é a música que nos convida para estarmos dentro de nós mesmos, mas também convida para estarmos com os outros. Por isso que a música que é dançada a dois e aquela que é dançada de forma singular, né? Yeah. Mas a música chama-nos, né? A música é um convite. E a música está em todos os momentos da vida do homem, do nascimento à morte. A música está lá. Então não podemos dispensar este instrumento também para o processo criativo, né? Na minha oficina, nesse caso. Ok. Por que é que fala das sombras, mas sobretudo dos demônios? Aqueles que chamam os seus demônios poéticos, esses seus demônios que lhe assombram ou não lhe assombram? Porque são eles que me alimentam. Né? Okay. São eles que indagam, me conduzem a chegar ao Olimpo. Né? Já chegaste lá ou ainda estás a espreitar? É um percurso. É um percurso. É longo. É uma espécie de Dante, ainda tenho que passar aquelas fases todas, né? O Virgílio a seguir, né? Até chegar a... Agora posso estar no purgatório, não sei se chegarei ao Éden, não sei. Yeah. Então estou Mas no o Olimpo processo. é a margem, né? Como diz Cavafos, o importante é a caminhada. Aquele percurso. Aqui é importante, não é chegar, mas o percurso. Nesse percurso, o que é que tu vês aí às margens? É isso que dá a vida. Agora, se chegares e não contares nada, não vale a pena. E isto também é um exercício de demora, né? É o tal lugar da demora. A escrita, ela demora. Demora o processo para montar, construir, erguer, mas a sua própria compreensão também é um lugar da demora, para que as pessoas possam sentir-se e serem influenciadas efetivamente, para que o livro possa falar. Também pode ser um lugar de demora. Quero falar sobre isto, a olhar para essa conversa sobre o Olimpo, que vai depender dessa caminhada, longa ou não, ela é interessante por ser uma caminhada, por ser um processo. O livro, na verdade, nunca está acabado.
Yeah. eu poderia levar esse e riscar e fazer novamente. A única forma de te livrar é publicando. É publicando, para poder seguir o caminho. Né? Então, enquanto não nos despirmos do atual, mesmo que escrevamos outros, mas há sempre este fantasma ali a vigiar-nos. Então, por que não sais? Por que não sais? Então, a demora é preciso, né? O Ponge ficou 25 anos a trabalhar o mesmo livro. Não sei se nós, na nossa realidade, um jovem como eu, ou mais novo que eu, possa ficar 25 anos. A escrever, a apagar, escrever e apagar. Porque esse exercício, muitas vezes, também é doloroso. É diferente da música, talvez, né? Que produz, depois pode passar por várias mãos. Nós estamos numa realidade em que pouco trocamos os textos, né? Não, mas também eu percebo, a atividade da escrita é individual. É muito íntimo, né? Sim, e se não chegamos àquelas confusões entre Picasso e o Degas, que eu digo, não, você está a roubar-me o texto, ou está a copiar-me, essa fórmula é minha. Então, às vezes temos um pouco disso também, é uma manha do autor, né? Nada, aquele verso ali é meu, mas isso chama-se também interdisciplinaridade, né? É preciso intertextualidade, é preciso, né, a partir de um verso, seguirmos, né? Como levamos de Pessoa, como levamos do Borges. Posso levar do Taruma, do Amos, do Mbate ou de um outro autor, né? Ou do Aito ou do Armando. Porque a vida é isso, né? A questão é como captamos isso para seguir caminho e não decalcar aquilo que o outro fez. Aí já seria outra Não é possível coisa. ser autêntico nessa ordem de ideias, ser autêntico no sentido de ter uma escrita despida das influências à volta, sem beber de ninguém. Uma escrita toda ela feita a partir da sua própria perspectiva. Eu não sei se isto existe, mas fale-me. Não sei se existe, se consegue. Yeah. Há quem consiga, mas para mim o Ser importante autêntico. é que o ser autêntico aí é a tua voz. Tu leres e dizer, aqui está Bonde. Tu leres o outro, ali é Taruma. É como a música. Estamos a passar num lugar e o som está lá, você diz, não, isto aqui é Goruane. Ninguém precisa te dizer, isto é capa 10. Antes de Chitsonzo começar a cantar, a interpretar, Você já está sabe. ali que- presente a alma, a Sim. identidade, a autenticidade. Sim. Então o livro tem que ser assim. Quando vamos olhar assim, não, é este mesmo. É ele, não tem outro. Claro, depois podes ler influência, sim, ele tem influências. Como qualquer ser humano, o processo da aprendizagem, de leitura, porque um autor, acima de tudo, tem que ser um grande leitor. Porque são essas leituras, como já dizia, eu falava sobre a questão da atenção, que como dizia Simone Weil, esse processo de atenção que mais tarde vai fazer com que a tua voz sobressaia. Quer dizer, tu escreves e à medida que vai escrevendo, as palavras vão seguindo, vão saindo e vão completar este enredo que é o teu texto poético. Ou prosa, não sei, dependendo do que Mas você isso não é o escrever. produto do acaso, né? Essas palavras que saem não saem simplesmente porque o exercício de escrita ele está a acontecer. Não. Na verdade, é uma espécie É um de... processo anterior. É já. anterior, não Sim. é? É como que, vamos lá, descarregar o que se foi acumulando de Ao longo dos conhecimento, anos, de sim. influências, etc. Mas de conhecimento acima de tudo, né? De conhecimento acima de tudo. Um poeta tem que ser um pensador, um intelectual, tem que intervir na sua sociedade. Porque ele pensa sobre o mundo, sobre si mesmo. Ele também sofre com todos esses embates dentro da sua sociedade. Ele tem que refletir sobre isso, tem que mostrar caminhos. Para além de falar sobre si, também tem de mostrar este outro lado. Porque ele sofre. O processo de lançar um livro implica custos. Logo, em sociedade que ele está a ver esse embate todo, ele também reflete sobre essas situações. Não pode ficar alheio, pendurado no seu muro, pensar que os outros é que sofrem, ele está ali. Não, ele também é um agente mobilizador de engajamento também. E falando neste exercício de escrever, de leitura e sobretudo de partilha do próprio texto, o que pensa sobre o que lê? Tem orgulho do que lê? O que é escrito pela tua geração, sobretudo de autores? Gosta do que lê, que a tua geração, os teus amigos escrevem? As leituras são individuais. Embora troquemos livros e hoje, mais do que nunca, temos acesso a muito manancial.
para mim, particularmente, os meus projetos, eu escolho autores que me vão guiar. Já não leio ao acaso. Um ou outro vou ler ao acaso. Mas eu sei que há autores, em função de uma temática ou sobre um texto, eu sei a quem vou procurar. Esses são os meus demônios que vão estar lá sempre. Claro que depois lês ali, vais fazendo um verso, um texto, não conversa nada. Este aqui não vai mudar nada. Tem que fazer uma outra pesquisa. Porque os livros estão lá todos, não vamos ler tudo. Se não lemos os nossos autores, vamos ler artigos sobre diversas temáticas. Ou vamos à música, que é para tentar cruzar com aquilo que estamos a ler. Né? Ou vamos a uma exposição de artes plásticas, de repente chega ali e vejo, poxa, IKEA, como se fala de IKEA, por exemplo. Aí, né? Quer dizer, é alguém que eu vi no final dos anos 90 para 2000. Quando ainda não era o IKEA, ainda com os seus amigos, ficávamos ali a ver futebol ali no antigo Continuadores, onde agora está fechado aqui, jogava futebol aí até as tantas. Fazia-se campeonatos daqui a nível da cidade. Agora se encontram no núcleo de arte. Está a ver, né? Núcleo de arte. Então, de forma espontânea eu não falei sobre o IKEA, né? Porque é de uma vanguarda, é de uma geração que eu vi crescer vivos a construírem-se enquanto autores. Né? Então são essas memórias que regressando às memórias, que o livro também captou. Claro. Porque senão, sem isso, não sei o que seria. Okay. Antônio Luba Antunes diz que não basta a matéria, não basta o objeto. É preciso que o autor, o escritor, tenha a dose certa de sensibilidade para fazer dessa matéria, desse objeto, uma história interessante, uma narrativa interessante, ou um conjunto de poemas interessantes para as pessoas. Comenta sobre isto. Não basta só ter a história. Se um autor não ter sensibilidade, eu não sei como é que ele vai... Vai ser mais uma história. Vai ser um relatório. Como disse o Mulano outra vez, disse, se falar de vômito e o leitor não sentir náusea, então... O autor primeiro tem que sentir náusea. Sim, claro. Né? Porque nós escrevemos para nós, acima de tudo. O leitor vem dar vida àquilo que nós escrevemos. Então é um pouco disto. Passar ali a escrever um texto, quer dizer, um conjunto de palavras não constitui um verso, nem um poema. São palavras. Agora um poema tem outras nuances. Então é um pouco disso. É preciso ter essa sensibilidade. E às vezes pode entrar em choques com o editor. Nada aqui, vai lá trabalhar novamente. Eu fiquei horas a fio para depois dizer que não é nada. Mas também estamos a falar de um segundo olhar, uma segunda sensibilidade. Então também temos que ter coração aberto para essas situações. Né? Não somos perfeitos. Deve haver mais investimento do autor ou de quem se propõe a ser o autor em se munir de conhecimento, de informação, de técnicas e um conjunto de outros valores e não necessariamente apressam-se publicar. O que pensa sobre isto, sobre aquilo que vê em relação a essas duas dimensões de um percurso, a relevância de se munir de ferramentas, mas também a pressa que há de se lançar livro e de ser escritor, sobretudo um escritor famoso? Ser famoso ou não, isso são contas do outro rosário. A minha experiência... Mas é uma provocação. Claro, a minha experiência em livro foi em 2016. Quer dizer, de 2000 ou 96, 98, em que comecei a ler e a apreender o mundo, são 17, 18 anos até sair o livro. Não sei atualmente uma nova vaga de autores jovens, mas eu percebo, ser jovem é isso, é ser irreverente e querer se mostrar ao mundo agora. Mas eu fiquei quase 18 anos para sair. Não estou a dizer que eu devo ser um exemplo, mas eu preciso saber esperar. Claro que eu devia ter saído do primeiro dia em 2013, já estava pronto, mas um conjunto de elementos não foram reunidos para sair em livro. Saí só em 2000, mais 3 anos mais tarde. Quer dizer,
é preciso saber esperar, saber ouvir. E, acima de tudo, compreender o que foi escrevendo ao longo desses anos. Saber falar sobre o livro. Embora eu tenha lido alguns autores dizem um poema, um verso não se explica. Sente-se. E cada leitor aí tem de sentir e fazer a sua interpretação. Eles são significados, são signos, tens que te desvendar. Né? Não é o autor vai toda hora explicar, aqui queria dizer isso, aquilo. Quer dizer, aí mata a essência. Né? Então, mas saber esperar é uma virtude. E um autor só é autor quando lê. Se deixamos de ler, vamos parar no tempo. Embora se diga que nós passamos a vida a escrever o mesmo livro. Né? Mas para mim isso é a voz do autor, que está lá ao longo da sua caminhada. Pode fazer um livro diferente, mas a tua voz tem de estar lá. Sempre. Bom, pertenceu ao projeto Jovens e Amigos da Cultura, JOAC. Um movimento que marcou-lhe bastante, por isso, sempre que folheamos o seu livro e vamos aqui no verso, encontramos este retrato que é o seu perfil, o seu portfólio, e a JOAC nunca está ausente. Porque a JOAC é tão relevante para si? A JOAC, depois de Arrebenta, estou com zero. Depois de Arrebenta, estou com zero. JOAC porque jovens de zonas diferentes, Bairro Central, museus, Pamanine, Inhagoia, por aí em diante, juntaram-se para pensar a literatura. Foi lá onde conheci o Boaventura Monjane. Hoje já não escreve, é mais pesquisador das áreas sob terra e companhia. Mbate Pedro. Mbate Pedro. Fez parte desse meu clube, desse coletivo. A Benilde, o Flávio Xongola, o Salésio, que é uma malta. Que está a fazer o seu trabalho, uns na escrita, outros não, seguiram outros caminhos. Então, foi essa experiência que depois, para além de dizermos textos, transformamos isso em interpretar. Né? Tipo, éramos, na época, ficámos atores, né? Andamos a interpretar versos de vários autores nacionais. E tivemos algum sucesso, porque fomos convidados. Atores, faziam teatro, é isso? Sim. Okay. Também, para além de ler textos ou declamar, tivemos algum sucesso, até sermos chamados para o Centro Cultural Franco-Moçambicano. Ir ao Franco-Moçambicano nos anos 2000, para lá, também não era coisa pequena, né? Quer dizer, tenho dito que depois do África, acho que o CFM ali, Centro Cultural Franco-Moçambicano, era o baluarte, até porque quando abriu, foi lá onde vimos as grandes bandas deste país. O teatro, toda a gente convergia ali, a dança, teatro, a música, as artes plásticas. O Franco era esse espaço de comunhão. O projeto morreu e fomos já ao Arrebenta, né? Que já tínhamos um espaço no Teatro Avenida, o Modas Cavalo, a Manuela Soeiro, a mãe do teatro, acolheu-nos. De forma tímida, deu-nos um espaço, mas ganhamos com gara outros espaços. Já fazíamos atividades todas as sextas-feiras do mês, toda a gente ia lá. Quer dizer, já sabia que cada sexta-feira do mês a Avenida está lá, porque estava lá o Arrebenta. Então, toda a experiência. E foi com essa experiência, dessas amizades, que saí em livro em 2016, com Mbate Pedro, quando criou a Cavalo do Mar, porque já tinha essa experiência anterior. Ensaios poéticos, né? Sim. É curioso que conhece Mbate Pedro numa fase de iniciação e reencontra-se com Mbate Pedro já como um autor disposto a oferecer algum trabalho ao mercado. É Mbate Pedro, através da Cavalo do Mar, que lança esses ensaios poéticos. Esse reencontro com Mbate Pedro, de alguma forma, lhe transmitiu a esperança, a certeza de que há uma geração que de JOAC, Arrebenta, Estocozelo, tinha muito a contribuir para as letras de Moçambique. Eu sempre soube. O meu amigo finado Adolfo Sapala, que eu dedico em parte dos livros de ensaios poéticos, já dizia: temos de fazer agora, porque esta é a nossa vez. A única coisa que devemos fazer é ler. Ler e ler e ler. Depois devemos escrever. Então foi um processo natural. Quando chegou aos ensaios, já estava o livro. Só foi lá: tens livro? Olhou-se uma outra revisão que era só para
dar o tal tempero, o livro saiu, né? Então, não é fácil. Talvez não estava à espera que o livro tivesse aquela qualidade, né? Mas está aí o livro, já quase que não existe. Ontem fui à Resiliência e encontrei um exemplar. Ok. Não sei se quando passar por lá hoje ainda terá, porque as livrarias já não têm há 2 anos, né? A descrição é que ainda existe, né? Ensaios poéticos, vale a pena ler. Mas também sei que foi um ano marcante esse da sua estreia com este livro, porque penso que foi nessa altura que ganhou o primeiro prémio literário Fernando Leite Couto, a primeira edição deste prémio. O vencedor foi o Bond, né? É curioso, eu liguei ao Celso, porque li o regulamento e perguntei. Celso Muyanga, editor da Fundação. Posso concorrer também? Como já sei livro, não sei se vou criar algum embaraço. Não, o regulamento não diz nada. Ok, fui lá à minha oficina e fui produzir a descrição das sombras. E por sinal foi um ano interessante porque toda aquela geração posterior à minha também concorreu. Né? Dali foram escolhidos 6 autores, que qualquer um deles poderia vencer o prêmio. Né? No entanto, essas questões de júri têm que ver com a sensibilidade do momento. Claro. E calhou-me a mim, poderia calhar a Erondina ou o Taruma ou o Japone. Né? Então, mas foi interessante, até porque há uma dinâmica interessante hoje sobre literatura moçambicana, sobretudo a poesia. Há uma geração muito forte que, se continuar nesta senda, vamos ter grandes autores. Para continuarmos a perpetuar aquilo que foi a obra do agora o poeta mora e estamos no centenário José Craveirinha, né? Que Moçambique é um país do poeta, como se diz. E foi curioso que muito também depois desse prémio, desde o primeiro lançamento do livro, depois ao prémio Fernando Leite Couto, com esta premiação que foi importante para si, e logo a seguir também ganha o segundo lugar de um prémio no Brasil. Esse foi em Piracicaba, São Paulo. São Paulo, num concurso municipal lá que corria para a sua 14ª edição. Essa distinção foi produto do acaso, foi espontaneamente uma oportunidade que se abriu de quem já vai se conectando com o mundo há algum tempo. Fala-me os meandros disto, que isto também foi, até que ponto isto foi interessante para entrar num mercado tão grande que é o mercado do Brasil, mercado livre no caso do Brasil. O Brasil é um mundo, né? É um continente, são mais de 200 milhões de habitantes. A minha escrita foi ao Brasil com 6 poetas através do Folho Combate Pedro, né? Depois a descrição também conseguiu, mas sabes, o Brasil, por ser distribuição das editoras pequenas, é muito reduzido. Então, participar também no Piracicaba era um bocadinho também testar, não ficar cômodo, dizer, agora como ganhei Fernando Leite Couto, eu sou o tal. Não. Esse comodismo pode matar. Então, fui lá para testar esta é uma nova forma de escrita que estava ali no experimentalismo, nesse caso, né? Estava a testar e, por sorte, fiquei em segundo lugar. Talvez não podia ficar em primeiro, porque tinham que ficar os donos, né? Então, mas fiquei grato e o tempo foi passando. Algumas pessoas que concorreram comigo hoje temos conversado sobre literatura, né? O que é mais interessante. Obrigado, Bond, pela presença. O livro este sai esta semana, Aroma Fóssil. Última pergunta. Este livro escreveu com o coração, com a mente ou com as mãos? Com tudo. Porque cada elemento tem sua importância. A mente, porque temos que se refletir sempre. O coração, porque tem que ter a sensibilidade. As mãos, porque ainda pego na caneta antes de entrar para o ecrã do computador, para grafar a qualquer momento. Tenho lá a minha pasta tiracolo, que tem lá o meu blog de notas. Vou, de quando em vez, quando estou num chapa ou num espaço aberto ou fechado, vou lá escrevendo alguma coisa. Então, todos esses elementos são importantes para o processo criativo. Ou para a minha oficina enquanto autor. Obrigado. Obrigado eu pelo convite, que
possa aparecer mais vezes. Né? Não, volte mais vezes, a casa é nossa. Aqui estamos. Obrigado. A MP Bond lança este livro, leiam, o Aroma Fóssil vai sair esta semana. A cerimônia vai acontecer no Centro Cultural Brasil Moçambique, dia 6, sexta-feira. E é uma cerimônia que obviamente está aberta ao público interessado em conhecer o autor, conhecer o livro e conversar sobre o livro. É um livro que sai pela Gala Gala Edição.